Olá, pessoal. Você está assistindo o canal de Maria da Paz, sempre buscando conhecimento. Então, estão prontos para buscar um pouco mais de conhecimento? Então vamos lá. Bem, hoje eu vou dar início a uma minissérie, uma pequena série sobre algumas das minhas experiências que eu tive em Dáquila Pesquisa. Eu sou membro de Dáquila há 17 anos e dentre desses 17 anos eu vivenciei algumas experiências interessantes que quero dividir com vocês, né? Eu vou dar início falando da minha primeira viagem que eu tive em Dáquila. Mas antes eu quero falar que eu não vou. Tudo que eu disser aqui é sobre a minha responsabilidade. Não vou falar nada em nome de Dáquila. Dáquila tem seus canais oficiais e desses canais oficiais estão aptos a falar em seu nome, né? Então, o que eu disser aqui é entendimento meu, experiência minha. Apenas eu vou contar algumas experiências, certo? Muito bem. Antigamente, para a gente entrar em Dáquila, a gente fazia um curso. O curso, e eu fiz esse curso. O curso é dividido em 4 apostilas, em 4 finais de semana. Cada apostila era um final de semana. E logo na sequência da finalização do curso, quando terminava o curso, você já tinha uma viagem, já tinha uma atividade de campo. Se você terminava o curso em um mês, no mês seguinte você já tinha uma viagem. E assim aconteceu. Eu fui na próxima viagem, na sequência do curso que eu terminei, certo? Então, eu tenho um entendimento assim, que quando você adentra, você põe o pé em Dáquila, ali você já começa um treinamento, você já está em treinamento. Porque é uma frequência totalmente diferenciada. Ali, quando você entra, você já está trabalhando as suas habilidades, que sejam despertas ou não despertas. Que seja por meio de uma conversa que você teve com alguém e recebeu alguma informação, que seja por meio de palestras, por meio de alguma atividade ali, ali direcionada, ou por interação com os seres, né? Ou até mesmo pelo próprio ambiente de Dáquila, eu entendo que você já começa a ter alguns discernimento de algumas coisas que você não tinha entendimento. Muito bem. Então, quando nessa viagem, o foco era receber o compromisso, os compromissos. Nós tínhamos que receber um compromisso direto dos seres, direto das 49 raças, direto das divindades. E assim aconteceu. Eu recebi o meu compromisso nessa viagem? Sim, recebi. Foi fácil? Não. Então, como aconteceu? Nós tínhamos que subir o morro, né? Tínhamos que subir o morro, andava por uma trilha, e ia até um ponto chamado Platozinho do Intra. E lá você ficava, desse platozinho do Intra, você voltava para o outro lado da trilha e ali você ia ter a interação com os parceiros, que hoje nós chamamos de parceiros, eles sempre foram nossos parceiros, mas antes a gente falava seres ou divindades, né? E ali a gente era divididos em grupos e passava na trilha. Só que, como eu falei, não foi fácil. Só para vocês terem uma ideia, isso já era o terceiro dia da viagem, quando nós conseguimos receber o nosso compromisso. Na terceira noite, a primeira noite passamos e nada aconteceu, segunda noite nada, e na terceira noite a gente já tinha dado uma volta lá na trilha e nada aconteceu. Então, o colega que estava direcionando a logística, essa atividade, chegou para nós e falou:
Gente, os seres estão aqui, as divindades estão aqui. Eles querem conversar conosco, mas eles falaram que tem que mudar o pensamento. Muito interessante essa informação, gente. E, de fato, eles estavam lá. Por que que eu sei, tenho certeza que eles estavam lá antes dessa interação? Porque eu sabia que existiam as canéplas, a gente aprendeu que tinha as canéplas. E as canéplas, elas são de várias cores. Canéplas são luzes que passam assim pela horizontal e elas têm várias cores. E naquele dia estava papocando várias canéplas, passando sobre nossas cabeças, várias canéplas. E era na cor dourada. E a cor dourada é que significa que tem contato, que os parceiros estão ali, que as divindades estão ali, que os seres estão ali. E passando muita canepa dourada. Então a gente sabia que eles estavam ali, mas não acontecia. Então, quando o colega falou que nós tínhamos que mudar o pensamento, o que que nós fizemos? Demos-nos as mãos e começamos a cantar. Cantamos uma música, duas, três. Por que que isso foi importante? Porque há necessidade de estarmos em estado de graça, com a atividade cerebral bem alta. E em estado de graça, em alegria, pensamento harmônico. E assim aconteceu. Então, depois que nós cantamos essas músicas, aí dividimos em grupos. O meu grupo, um total de 16 pessoas, né? Descemos a trilha e assim, depois de alguns passos, aí começou a sonoplastia. Aprendemos também sobre a sonoplastia. A sonoplastia os barulhos. Pode ser vários barulhos, movimentação de árvore e tudo. Nesse dia específico, foi o barulho de pedras caindo, muitas pedras, pedras caindo, pá, 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 caindo, pedra de tudo quanto era tamanho. Você não via as pedras, mas você sabia que era pedra caindo. Muito interessante. Uma até caiu no colega que estava do meu lado, caiu uma pedra na cabeça dele. Bem engraçado isso. E aí, no meio dessas pedras caindo, ouvimos, pare. Então, nós paramos. Botamos a nossa cadeira no chão e continuamos em pé, voltado para a mata, de onde nós ouvimos aquele pare, né? E, na sequência do pare, era pedra caindo, então ouvimos o som de uma flauta. E a flauta começou a tocar. O que que significa essa flauta tocar? Harmonização. Veja que há necessidade do pensamento em dia, estado de graça, harmonização. Então, essa flauta era mais, mais uma coisa para a gente ficar em harmonia, equilibrado, um ambiente lindo, maravilhoso, assim, uma sensação maravilhosa, como se a gente, de fato, estivesse no mundo paralelo. Veja, era pedra caindo, a flauta tocando, o clima frio, parecia que você estava dentro de um congelador. Muito interessante. E aí eu vejo duas silhuetas, né? Alta, branca, a vestimenta branca, né? Era um casal. Ela na frente e ele mais atrás. Não totalmente atrás, assim do lado, mas um pouco atrás, né? Eu não lembro. Nós elegemos um colega que era para fazer as perguntas, conversa para as pessoas não ficar perguntando junto, falando junto. Imagina 16 pessoas conversando, todo mundo junto. Aí elegemos um colega para fazer as perguntas. Ele perguntou de onde que eles eram, mas eu não lembro. De fato, eu não lembro de onde que eles eram, mas o nome deles o nome dela era Brena e o dele Netuno. E ali ele fez algumas perguntas, ela passou algumas orientações, mas o foco ali era o nosso compromisso. Então, ele perguntou qual era o nosso compromisso. Aí ela falou que nós tínhamos que fazer 3 programas de rádio sobre o tema transição planetária, né? Nós fizemos o programa de rádio. Dessas 16 pessoas, 3
concluíram, fizeram a tarefa, né? Um colega fez, nós dividimos em 3 partes. Um colega falou sobre a transição, a transição planetária propriamente dita. A outra colega falou sobre armazenamento e eu falei sobre o despertar da consciência. Gravamos esse programa, ele foi passado 3 vezes e depois ficou um tempo na internet e depois foi tirado da internet. Muito bem. Então, quando a gente terminava a interação, a conversação com os parceiros, eles falavam vibração. Vibração era o sinal que ali a interação tinha cessado, tinha acabado. E ele não falou, eles não falaram vibração, falaram que nós tínhamos que direcionar para um outro ponto da fazenda, outro ponto de Dáquila, que era as sondas. A colega que estava ao meu lado, antes da gente sair, ela falou: "Ô Brena, você pode mostrar o seu frontal para nós?" Aí ela mostrou o frontal. Do seu frontal saiu uma luz lilás, linda, uma luz lilás, assim, do seu frontal. Aí ela nos direcionou para a sonda e falou que a gente tinha que ir para a sonda, que lá ia haver uma grande comemoração. Por quê, gente? Porque receber o compromisso naquela época, aquela viagem era muito importante você receber os compromissos. Esse compromisso que você recebeu ia cumprir. O final, pronto, recebi meu compromisso, acabou. Não, ali é o pontapé inicial, só o início, aquela frequência naquele momento. Era isso, mas era de grande importância você receber esse compromisso dos seres. Então, por conta disso, ia fazer um evento lá na sonda com todos nós. Foi uma viagem de mais ou menos umas 500 pessoas, né? E foram divididos em grupo, o grupo tinha a interação e descia para as sondas, né? Só que antes da gente sair, quando nós começamos a andar, ele falou: quando vocês estiverem caminhando, olhem para o lado esquerdo da mata. Aí nós olhamos, quando nós olhamos, aquela luz irradiou a mata toda, tudo claro, um verde lindo, maravilhoso, sensacional. Essa vista dessa mata toda verde, luminosa, coisa mais linda. E descemos, fomos em direção ao morro para descer, né? Subimos a trilha e descemos ao morro. Logo no pé do morro, quando nós descemos, nós sentimos, eu e o meu amor, que estava do meu lado, ele também ouviu. Nós ouvimos uns passos firmes ao nosso lado ali. Não era bem ao lado, um pouco atrás, mas ouvimos. Não tinha ninguém, você não via, mas você sentia que tinha alguém ali e ouvia os passos. Aí ele falou: eles estão aqui. Eu falei: eu sei. E descemos, emocionados com aquilo que estava acontecendo. Passamos, e eles nos acompanhando, passamos por um ponto chamado Caixa d'Água. Depois desse ponto, e eles com a gente. Depois desse ponto, aí começou, porque vocês lembram que eu falei que as pessoas estavam sendo direcionadas para a sonda? Então, tinha um grupo na nossa frente que já estava descendo também. Então, o que acontece? As pessoas, alguém que estava. E aí, parava as pessoas que estavam descendo, perguntando: e aí, como é que foi? Tal. Outros saíam do rumo, da fila que nós estávamos seguindo, foram para os seus alojamentos, conversavam para dizer o que estava acontecendo, e assim, o que aconteceu? Nós descemos para as sondas. Quando chegamos lá, só chegou o nosso grupo, outros grupos, chegamos, ficamos lá muito mais que 40 minutos. E nada aconteceu. Nada aconteceu assim, porque sempre acontece alguma coisa. Pelo menos a experiência ali já estava valendo, né? A comemoração, o festejo, o evento que eles falaram que iria acontecer, não aconteceu.
O meu entendimento é porque nós saímos do foco. Não vem aqui a nenhuma crítica a quem fez isso, mas foi um aprendizado. Quando você tem uma tarefa, você sair do foco pode atrapalhar, porque uma coisa eles podem ter a intenção de fazer algo e aquele algo mudar completamente o direcionamento das atividades por conta às vezes, do nosso comportamento. Então, penso eu, meu entendimento, que não aconteceu porque nós saímos do foco, né, mas isso não tivemos a comemoração, mas foi uma noite de grande emoção, quando nós recebemos o nosso compromisso com os seres. E foi isso que aconteceu na minha primeira viagem à Dáquila Pesquisas, né, dividir com vocês. O recadinho que eu deixo é para termos foco, quando a gente for fazer alguma atividade, alguma coisa, tudo na vida, né, a gente ter foco, trabalhar bem o pensamento. Esse é o recadinho que eu deixo hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Bom dia!